Olá, prezados acadêmicos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu me chamo Everton Rodrigues e a gente vai estar trabalhando nessa aula sobre a elaboração das considerações finais e o desenvolvimento do trabalho de vocês, certo? Eu espero que vocês gostem da aula, vocês possam estar se aperfeiçoar da fundamentação teórica que vai ser abordada durante esse processo de conhecimento, de abordagem de conhecimento, onde vai ser trabalhados na disciplina de projeto interdisciplinar 3, certo? Então, de início, eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento do trabalho, né? De que forma vocês vão iniciar o desenvolvimento do trabalho de vocês. E o desenvolvimento de um trabalho é o que, na verdade, é chamado de referencial teórico. É um elemento essencial e obrigatório durante um processo de pesquisa. Trata-se do quadro teórico que serve como embasamento dos estudos, no qual o autor deve posicionar-se teoricamente frente ao tema, definir as principais variáveis que serão utilizadas, assim como as hipóteses e os pressupostos teóricos. É fundamental que você leia sobre os assuntos relacionados ao tema e que serão abordados no trabalho. Então, todo o trabalho científico, ele se subdivide, né, em vários tópicos. Existe o resumo do trabalho. Na verdade, vamos trabalhar com artigos agora, né, nessa explicação que eu vou dar para vocês. É, Existe um resumo, o trabalho, existe a introdução de um trabalho, os objetivos do trabalho, a metodologia e o referencial teórico do trabalho, que é o que você vai trabalhar durante esse processo, né? De pesquisa de campo, seja ela de campo bibliográfica, documental, não importa, mas todo o trabalho acadêmico ele tem que ter o referencial teórico do trabalho, que no caso é o desenvolvimento, certo? E aí ele também fala que este item fundamenta a pesquisa bibliográfica e é a base da sustentação teórica, pois favorecerá a definição de contornos mais importantes da problemática a ser estudada. Você poderá verificar sobre quem já escreveu, que na verdade a pesquisa bibliográfica, na verdade no desenvolvimento, são construções já teóricas realizadas e construídas e produzidas por outros autores. E aí vocês vão fazer um debate dentro do referencial teórico com temas que vocês vão trabalhar no processo de construção do trabalho de vocês dentro do trabalho, certo? No caso de vocês de projeto interdisciplinar, como vocês vão trabalhar com banner, vocês vão trazer dentro do trabalho de vocês, que na verdade vão ser os resultados obtidos da pesquisa, o que foi coletado durante a entrevista de vocês, né? Vocês vão levar as questões que na verdade vai ser elaborado o roteiro, né, para vocês. Dentro desse roteiro vai ter as questões fundamentadas acerca do trabalho do profissional naquele determinado espaço, né, desde a origem até o contexto contemporâneo. E aí vocês vão trazer descritos dentro do banner de vocês os resultados que vocês tiveram obtidos de acordo com a pesquisa de vocês, certo? Isso é apenas um exemplo para vocês entenderem de que forma vocês vão trabalhar a parte de desenvolvimento. Que para vocês, que é de PI 3, é exatamente os resultados obtidos da pesquisa, certo? E aí, no desenvolvimento também, vale lembrar que não é qualquer caminho que serve para a construção de um desenvolvimento, que é o referencial teórico, colocando algumas perguntas com o objetivo de orientá-los na elaboração de seu texto. E as respostas das mesmas vão compor a fundamentação teórica do seu trabalho, certo? Então, vale ressaltar que outros trabalhos podem ser embasados durante a produção científica, mas aquilo que foi produzido por outros autores, vale lembrar que é bom trabalhar e referenciar esses textos que foram produzidos que não foram por você, certo? O conhecimento e a discussão você pode trabalhar com as suas palavras, com as suas letras, mas o conhecimento que foi adquirido durante aquela produção e aquela pesquisa não é seu, certo? Isso não significa que você deve se pautar somente nesses questionários para construir o referencial, né? As perguntas não devem fazer parte do texto, apenas representam possíveis caminhos para a sua produção. E aí geralmente a gente se pergunta, né, na construção do desenvolvimento do nosso trabalho, quem são os autores que abordam o assunto? O que eles afirmam? Há contradições entre os autores? Então, essas indagações que vocês têm durante o processo de construção de vocês, tá certo? Desenvolvimento.
E ao selecionar os autores que usará na fundamentação teórica, ou referencial teórico, que é o caso, você deve manter o foco nos objetivos da pesquisa, ou seja, selecione somente obras e autores relacionados com a temática da sua pesquisa, provenientes das fontes seguras. Exemplo, se vocês querem trabalhar com a atuação do assistente social na política habitacional, em ênfase na Secretaria de Desenvolvimento Habitacional. Então, vocês vão trabalhar com algumas categorias que é utilizado durante o desenvolvimento, que são os temas relacionados com a pesquisa de vocês, certo? Durante todo esse processo. Não vale vocês utilizarem autores que não trabalhem com temas de vocês. No curso de serviço social, geralmente a gente utiliza os autores de referência, né? E aí é bom vocês estarem se dialogando com o professor, para o professor que tem bastante experiência e conhecimento acerca dessa temática, sobre a construção de artigos, projetos de pesquisa e principalmente esses projetos que vão ser realizados de campo, é bom sempre estar seguindo as orientações e sempre estar perguntando sobre como construir esse projeto, certo? Atenção, aluno! As citações de autores podem ser feitas de duas formas, direta ou indireta. Então, todo texto de construção teórica, né, o aluno ele pode ter duas formas de utilizar os autores, forma indireta e forma indireta, certo? E aí, vale explicar que a citação é uma menção de uma informação extraída de uma fonte, de acordo com as regras da ABNT 2001. E uma dessas citações é a citação direta, é transcrita exata do trecho da obra pesquisada. Então, quando você for trabalhar com algum tipo de artigo ou projeto de pesquisa e você quer colocar do jeito que está lá, né, da forma que está composto dentro do livro, do artigo, da monografia, da pesquisa que você for realizar, da forma que está lá, você tem que utilizar. E aí, né, referenciar conforme as regras da ABNT proporciona para o aluno, certo? E aí, são citações com mais de 3 linhas, essas citações diretas, não pode ser menos que 3 linhas, que por sua vez devem ser formadas em um parágrafo próprio com letra menor. Fonte 10, que é utilizada no texto espaçamento simples, alinhamento justificado e deslocamento de 4 centímetros à margem esquerda. Então, essas são as regras da ABNT que deve se utilizar pela citação direta. E aí a gente pergunta às vezes também, a citação direta com menos de 3 linhas é possível? Quem são os autores que abordam esse assunto? O que eles afirmam? Há contradições entre eles? Então, às vezes, surgem essas perguntas durante esse processo de ensino e aprendizagem do aluno, certo? E é bom a gente sempre estar se aperfeiçoando, sempre estar se identificando com algumas obras de autores de acordo com os objetos de estudo que a gente quer trabalhar durante o processo de construção da sua pesquisa, certo? Citação é uma menção e uma extração extraída de uma fonte, diferenciado do texto com autorização de aspas para separação do trecho citado no rosto do texto. Em ambas, o autor, o ano e a página devem ser informadas. Então, aqui está relatando de que forma você tem que fazer para referenciar um texto de citação direta, né? Utilizando o autor, o ano e a página devem ser informados na citação direta que você for utilizar no seu corpo do seu texto. Vale lembrar que no trabalho de vocês, no resultados, como vocês são de projeto interdisciplinar, vocês vão ter que trabalhar apenas com os resultados obtidos da pesquisa, construindo um texto que foi trabalhado durante a entrevista. Vocês vão estar construindo o texto para vocês disserem a experiência que vocês tiverem e os resultados obtidos dessa pesquisa, né? Mas essas informações que são passadas para vocês valem para pesquisas futuras, que vocês possam estar se aperfeiçoando de todo o material e também da construção desse processo de desenvolvimento do trabalho, certo? E aí temos exemplo de citação direta, longa, com mais de 3 linhas, né? A gente tem um exemplo, e aí referenciando sempre, ó, Gonçalves 2004 é a página que você deve estar referenciando, como eu expliquei no slide anterior. E aí o exemplo também de citação direta curta, com menos de 3 linhas, deve colocar o nome do autor e, entre aspas, o ano e a página. E aí tem a parte da citação direta, certo? Vamos para agora a citação indireta, né? De que forma se deve se construir essa citação indireta? E o que é essa citação indireta?
A citação é feita por meio de parafrases, quando trechos são transcritos de forma livre nas palavras do autor. É chamada de citação indireta. Exemplo de citação indireta. Aí tem segundo, esposate, ou você pode também colocar assim, segundo, comparate, o ano dele, lógico, que é o ano da obra que você está utilizando, aquele aperfeiçoamento daquela teoria, né? Segundo, comparato, ano, é, os direitos humanos, ele remota desde os primórdios, e assim você vai tentando, tá trabalhando esse processo de construção teórica de acordo com o que o autor fala, porque como não são com as suas palavras, algumas da construção teórica, mas o conhecimento que foi pesquisado não foi seu. Então, trata-se de uma citação indireta, certo? E aí tem um exemplo da citação, certo? E aí, às vezes também, pessoal, quando vocês forem trabalhar com a elaboração de um texto que for de acordo com o conhecimento de alguém, vocês podem estar colocando ao final da frase, né? Colocando o nome do autor, mas com caixa alta, como aqui tem esposagem. Vocês colocam em caixa alta o nome e o ano que ele está trabalhando aquela obra, certo? Lembrete todo. Autor citado no texto deve conter as referências bibliográficas. Gente, porque geralmente o aluno está construindo um texto e aí às vezes ele se perde em saber que, poxa, eu tenho que referenciar aquele texto, né? Eu não referenciei ele. Às vezes, muitas vezes a gente se perde, né, nessa construção teórica, porque aquele conhecimento e aquele conceito que eu tirei geralmente não foi seu, foi de outro autor. Então você deve estar referenciando o texto que você trouxe. Mesmo que seja com suas palavras, vocês têm que referenciar, certo? Porque a construção de um texto, um referencial teórico, é um debate entre autores. Se o autor fulano fala, X fala sobre determinada ação e o fulano fala sobre determinados fundamentações teóricas que têm a ver, mas são debate entre autores, certo? Dessa forma, procure selecionar, organizar um local de trabalho, determinado algumas horas por dia, separar seus textos em pastas no computador, em um papel, conforme é organizado no seu pensamento. É importante também que faça um fichamento dos textos lidos, né? Que você quer fazer uma construção teórica do teu trabalho. É bom você estar lendo e se aperfeiçoando e fazendo os fichamentos, que isso é super produtivo e super dinâmico para adquirir mais conhecimentos do seu objeto de estudo. Fichamento é um recurso de memória imprescindível na elaboração de um trabalho acadêmico. Pesquise mais a respeito, certo? Vocês devem se aperfeiçoar dos trabalhos que vocês estão desenvolvendo, certo? Ao iniciar a escrita de seu projeto, procure partir do amplo para o restrito. Ou seja, primeiro situe o leitor no tema através dos autores considerados clássicos e renomados no assunto pesquisado, né? Lógico que a gente, quando for trabalhar as referências, o referencial teórico do seu trabalho, que é o desenvolvimento, você deve estar trabalhando com alguns clássicos que falam sobre o conceito, né? Vejamos os pontos divergentes e convergentes destes autores e procure escrever com as suas palavras o que eles discordam e concordam. Outro item essencial do seu trabalho são as referências bibliográficas. Como eu falei anteriormente, geralmente a gente se esquece do autor, né, e não coloca, e às vezes pode dar até um processo de plágio, né? Porque você não referenciou, porque não é suas palavras, né? Eles estão de acordo com essas normas, né? Ninguém sabe se às vezes eles estão. E é bom a gente sempre estar se aperfeiçoando e vendo quem é o autor, conhecendo um pouco das suas obras, da sua vida pessoal, né, para poder compreender seu objeto de estudo, enfim. Trata-se da recapitulação resumida. E aí aqui, antes de iniciar a fala, né, na verdade, a gente vai trabalhar as considerações finais, que na verdade são o que você, de toda a produção do seu trabalho, científico e de campo, você vai estar realizando as considerações finais do seu trabalho. Foi produtivo, foi realizado o trabalho com sucesso, a gente pode estar nos aperfeiçoando de alguns debates acerca do tema proposto, e a pesquisa nos propõe um incentivo, e assim vocês vão estar construindo as considerações finais de vocês, certo? As considerações finais, é o fim do seu trabalho. É o
momento que você vai discutir os finalmente que você trabalhou durante todo o processo da sua produção teórica, né? E aí, para conceituar um pouco sobre as considerações finais, né, eu vou iniciar um pouco que as considerações finais, ela trata-se da recapitulação resumida, da síntese dos resultados do trabalho, ressaltando o alcance e as consequências de suas contribuições, bem como seu possível mérito, deve ser breve e embasar-se em dados comprovados, respondendo aos objetivos que foram propostos e se a pesquisa conseguiu ou não ser alcançada, certo? Então, a gente vai trabalhar aí também se a pesquisa foi ou não alcançada nas considerações finais do nosso trabalho. Lembre-se, você já delineou ao norte para o desenvolvimento da sua pesquisa. Porém, caso não seja mais interessante manter a mesma linha, recomenda-se a formulação de um novo projeto de pesquisa para a construção do seu projeto. Mas não se esqueça, o projeto de pesquisa é somente um guia para a construção do seu trabalho, certo? Não pode ser confundido com o trabalho de conclusão de curso em si. Este deve ser produto amanejado do seu projeto de pesquisa. Então, o projeto de pesquisa de vocês, que vão ser elaborados, né, que é um projeto de campo, que vocês vão estar se adquirindo, não pode ser confundido com outros trabalhos, né? As considerações finais do trabalho de conclusão de curso são umas, as considerações de um projeto de pesquisa é outra, e o trabalho de campo também é outra. Então, vocês devem estar se aperfeiçoando, principalmente nessa aula de projeto interdisciplinar, pelas considerações finais, que vocês devem estar realizando, de que forma foi a finalização desse trabalho, se vocês puderam concluir a pesquisa, se vocês foram a campo, que vocês puderam identificar. Então, vocês podem estar trabalhando tudo isso dentro das considerações finais, certo? Constitui o desfecho do trabalho e a apresentação das conclusões elaboradas tendo como ponto de partida os objetivos propostos. Então, é sempre bom iniciar as considerações finais relatando um pouco sobre os objetivos propostos dentro da pesquisa, certo? Convergem para elas os passos da análise e os resultados obtidos por meio de dedução lógicas em função do material pesquisado. Então, nas considerações finais, vocês devem dizer que, se a pesquisa foi de campo, foi possível fazer a visita e entender o processo de trabalho do assistente social na política habitacional? Massa! Então, vocês podem estar trabalhando todo esse panorama da pesquisa, essa finalização da pesquisa dentro das considerações finais, certo? Basicamente, o conteúdo da conclusão compreende-se em afirmar sintética a ideia central do trabalho e dos pontos relevantes para a apresentação no texto, considerada como uma das partes mais importantes do estudo. Deve ser uma decorrência natural do que foi exposto no desenvolvimento. Assim, a conclusão deve ressaltar de deduções lógicas, sempre fundamentadas no que foi apresentado e discutido no corpo do trabalho, e conter comentários e consequências próprias da pesquisa. Certo, pessoal? Apresentar a síntese interpretativa dos principais argumentos usados, onde será mostrado se os objetivos foram atingidos ou não. Então, na pesquisa das considerações finais também da pesquisa, vocês devem trabalhar também ao fim do trabalho de vocês, se o trabalho foi finalizado, se vocês puderam trabalhar com o sujeito da pesquisa ou não, certo? Então, é sempre bom vocês estarem se aperfeiçoando, podendo estar observando todo o processo do objeto de vocês, certo? Deve constar a conclusão de uma recapitulação, também as considerações tais devem, recapitulação sintetizada dos capítulos e autocráticas. Então, nas considerações finais de um artigo, de uma monografia, de um projeto de pesquisa, deve conter, né, nas considerações finais, um recapítulo e a forma positiva, se foi realizada a abordagem a partir das categorias ou não do trabalho de vocês, certo? Está respondendo o trabalho de vocês? Houve a proposta final? Vocês conseguiram abordar referente às 6 categorias abordadas durante o processo de produção do trabalho? E aí vocês vão estar colocando se foi finalizado dessa forma ou não nas considerações finais, certo? E aí eu trago algumas recomendações, né, sobre as considerações finais. Resumo dos resultados significativos, que é uma das formas que as considerações finais trabalham. Realizar um resumo do que foi trabalhado ao fim do trabalho de vocês.
sintetização dos resultados à luz da refutação ou comprovação das hipóteses. Deve apontar as contribuições que o trabalho alcançou e as limitações encontradas, né? Dentro das considerações, deve compor se houve contribuições que vocês têm que realizar no trabalho e também encontrar, reafirmar a ideia principal e os objetivos alcançados, respondendo ao problema levado. Gente, geralmente também é bom vocês trabalharem nas considerações finais, é, dando propostas, né, para o Estado, para as pessoas, para o leitor que está lendo o seu trabalho, propostas de incentivo mesmo às outras para realizarem outras pesquisas no campo, né, que você possa estar dando continuidade a esse processo, entendeu? E aí é bom você estarem se aperfeiçoando de todo esse conhecimento de que está sendo perpassado para vocês acerca de tudo isso, tá bom? Vale também indagar que nesse momento aqui, quando o autor coloca sobre, na verdade, quando eu relato sobre esses tipos de recomendações que eu recomendo, né, os alunos a trabalharem, vale ressaltar também que nas considerações finais, né, que é um ponto de partida primordial para o aluno poder se aperfeiçoando, né, de tudo que foi trabalhado durante a sua pesquisa, né, e na verdade os resultados finais obtidos. Vale trabalhar também se o problema foi resolvido, né? Porque se eu estou realizando uma determinada ação que venha me propor algo de benefício, que eu vou estar explorando aquele objeto de estudo, então será que aquele problema foi realizado? Ele foi podendo concretizar? Então eu posso ter trazido esses argumentos dentro mesmo das conclusões, né? Que é dentro das considerações finais da minha produção científica, certo? E aí as considerações finais também é onde o autor se posiciona como um indivíduo que se conhece o tema. Então, geralmente nas pesquisas, o autor ele já está aperfeiçoado do tema, ele já está em um processo em uma caminhada de trajetória de pesquisa muito densa, né? E aí, nesse aperfeiçoamento que ele vai estar conhecendo o indivíduo da sua pesquisa, pode recomendar ações, atitudes ou etc., dentro das considerações finais, guia-se pelos objetivos específicos, não repete apenas resultados, mas emite o juízo de valor sobre eles, refere-se apenas aos resultados do propósito do trabalho em questão. Não se permite a inclusão de dados novos nesse capítulo, faz o fechamento do trabalho. Então, quando você conclui a sua pesquisa, conclui o referencial teórico, que é o desenvolvimento, que eu falei no slide anterior, trabalhei com todas as categorias referente ao trabalho. Então agora eu vou estar trabalhando de como eu vou fechar esse trabalho todinho, né, na minha realização final do meu trabalho, né? E uma dica que eu sempre dou, né, às vezes para alguns colegas é: tome decisões em função de um conjunto de resultados e não apenas de informações. Então, se você realizou ali a pesquisa, eu tenho ali a realização da pesquisa, e aí concluí sobre ela e comprovei e queria comprovar o que eu estava pensando. Pude comprovar na prática e realmente é essa a realidade. Faça um fichamento do seu trabalho, não tome conclusões antes precipitadas, né? Por isso que geralmente o trabalho de campo, né, é uma das decisões que a gente deve tomar, uma das decisões que a gente é muito produtiva, pessoal, durante o processo de ensino-aprendizagem de vocês. E até mesmo os pessoal de trabalho interdisciplinar, os alunos, que quando eles vão a campus, vão se conhecer toda a trajetória daquele profissional naquele espaço. Como é a política habitacional, que é uma política é, muito densa na tua trajetória profissional, né? Aí ela acarreta uma trajetória muito de luta que se aperfeiçoa de outros métodos de conhecimento, né? Visão sistemática que o profissional deve ter durante aquele processo de pesquisa, não olhar apenas para a árvore, mas a floresta como um todo, né? Não é só para a árvore, tem que olhar para a floresta como um todo, tem que olhar os galhos, as frutas, e assim olhar os outros galhos, as outras frutas, para todas a parte mais panorâmica total, não aquela parte micro que você vai apenas identificar uma parte pequena do seu trabalho,
certo? E aí, recomendações, né, para vocês que vão realizar a construção da pesquisa de vocês. Sintetizar os resultados obtidos com a pesquisa. Explici- Explicitar se os objetos foram atingidos e se os pressupostos foram confirmados ou rejeitados. Então, trabalhar esse. Se eu pude perceber, tá, o assistente social está trabalhando, tá tendo precarização do trabalho dele após esse tempo de pandemia. Então, eu queria perceber se ele realmente passou por esse processo. Então, eu tenho que colocar isso. Eu tenho que fazer essa indagação e colocar, a partir desse meu resultado, nas considerações finais, certo? Que é o que eu proposto também, o que foi proposto também dentro do referencial teórico do meu trabalho. Ressaltar a contribuição da sua pesquisa por meio acadêmico ou para o desenvolvimento da ciência tecnológica, da ciência e da tecnologia, porque o que a gente está utilizando agora, né? A tecnologia como ferramenta de estudo para a nossa aperfeiçoação do conhecimento, né? Então, sempre a gente trabalhar com a ferramenta de tecnologia, até mesmo a ciência como comprovação, né? Como um meio de estudo para a gente estar se aperfeiçoando dos objetos de estudo, certo? Considerações finais ou conclusão. Esses são os termos chamados dentro em elaboração de projetos, certo? E projetos de pesquisa, artigos, até mesmo o banner de vocês, que vocês vão estar utilizando. Deve ser uma consolidação do que se fez nos capítulos anteriores, fazendo o leitor se sentir brindado com um lúcido costuramento em tudo que foi apresentado atrás. Na conclusão, o autor não deve ser prolixo, atendendo à tarefa de responder ao problema de pesquisa, ao objeto da monografia, ou artigo, projeto de pesquisa, não importa, mas tem que estar ali respondendo o que foi colocado em toda a pesquisa realizada. Seja ela pesquisa bibliográfica, seja ela pesquisa em campo, mas tem que fazer o processo comprobatório respondendo os objetivos, a fundamentação teórica, que é o desenvolvimento, e principalmente o tema do trabalho, que é de grande relevância, certo? Ao leitor deve ser possível ler apenas a introdução e a conclusão da monografia, sem perda da continuidade, certo? E esta parte final da pesquisa também, para Servo, Bervian e da Silva, nesta seção, o autor deverá realizar uma síntese dos elementos constantes do texto do trabalho, unidos ideia, fechamentos, as questões apresentadas na introdução do trabalho. Pessoal, na introdução do trabalho também vocês utilizam as considerações finais, até mesmo no resumo de um artigo de vocês que vocês forem trabalhar, certo? Que são só nos finalmente. Quando eu comprovo toda a minha pesquisa, que ela foi realmente finalizada, eu pude comprovar aquilo que eu estava pesquisando, eu realizo as minhas considerações finais ao fim da minha introdução, certo? Se você quiser colocar, que fica a critério, no final do artigo ou da monografia ou do projeto de pesquisa, que no projeto de pesquisa trabalha delimitação, mas não entra também, claro, como introdução, né? Mas aqui o aluno deverá responder se a pesquisa resolveu o problema, iniciou o proposto, se ampliou a compreensão sobre o mesmo ou se foram descobertos outros problemas. O autor deverá esclarecer também se as hipóteses levadas no início foram confirmadas ou refutadas, se os objetivos gerais específicos foram alcançados. Pessoal, aqui é apenas um resumão de tudo que vocês têm que fazer, certo? Se a pesquisa de vocês foi realizada, se não foram, tem que realizar conforme responder os objetivos específicos e o geral, se foram alcançados ou não, se a metodologia foi utilizada o suficiente para realizar os procedimentos, se a bibliografia correspondeu às expectativas, além de demonstrar também a sua posição diante do tema, após ler, analisar e comparar e sistematizar diferentes autores a respeito do mesmo. Aqui também é possível dar sugestões, recomendações e como lidar com o problema estudado. Então, como eu falei anteriormente, é bom a gente dar sugestões no trabalho da gente que pode ser realizado por pesquisas futuras, certo? Também deve-se citar autores que tragam dados importantíssimos, gente. Então, quando vocês forem realizar uma pesquisa de campo, é bom trazer aqueles autores que, né, a partir do ano que vocês é melhor são anos mais contemporâneos, mais próximos, né, até 3 anos. Até 3 anos o autor pode realizar uma pesquisa, né? Um exemplo, nós estamos em 2020, pesquisas que venham trabalhar até 2017, 2016, né, que é de grande relevância para o estudo do nosso trabalho.
Nesta parte do trabalho é viável apresentar os resultados, análise estatística conforme o tratamento dos dados, apresentar gráficos, fotos, esquemas, plantas, arquetipos de forma configurada, assim como tabelas e quadros. Pode utilizar também em banners, fotos, né, que os alunos vão trabalhar, né? Lógico que se vocês forem construir por conta própria, referenciar abaixo da imagem se foi sua ou se for de outra pessoa e de onde você tirou, certo? Também deve citar autores que tragam dados importantes, que resolvam a temática do trabalho, identificando se tais dados corroboram ou se não estão de acordo com os dados obtidos neste trabalho, certo? Nas considerações finais também, turma, temos que nos atentar que o estudo constata a predominância dos pressupostos cognitivos nas estratégias organizacionais e permite inferir que o modelo da racionalidade clássica plena não retrata o processo decisório desta empresa, que na verdade retrata de uma instituição, certo? As situações complexas, as decisões, as estratégias são aliadas aos aspectos subjetivos, pois partem da percepção da experiência e são moldadas socialmente por valores de compartilhamento. Como eu já havia relatado, as considerações finais é o desfecho total do projeto de vocês e principalmente do banner, né, onde vocês vão estar trabalhando acerca de tudo que vocês coletaram e também puderam trabalhar dentro do próprio projeto mesmo, certo? E aí as considerações também lá tá colocado como a análise dos mapas cognitivos, deixa clara a influência dos processos cognitivos, a formulação das estratégias, pode ser de uma empresa, pode ser de uma instituição, não importa, certo? E aí existe uma inter-relação entre o campo que o que percebe denota uma ênfase nos processos cognitivos, né, ao identificar os limites da racionalidade humana. É, os aspectos subjetivos se mostram presentes na formulação das estratégias, que a ideia brota, né? Aonde a ideia deve brotar naquele momento de final, que você terminou a sua pesquisa, pronto, a ideia veio à mente e é isso que eu vou estar trabalhando. É isso que eu vou estar dando no meu desfecho final da minha pesquisa, certo? E tendência de movimentos interdisciplinares, estudos transversais. É, e aí, né, nesse próximo slide, eu trouxe um esquema onde ele vai estar trabalhando um pouco sobre é, o que se deve colocar, né, nessas três partes de um trabalho, principalmente nas considerações finais. Eu trouxe um exemplo de resumo, introdução e conclusão, mas o nosso foco mais é a conclusão do trabalho, que são as considerações finais, certo? E aí, a conclusão, no momento que você vai fazer o desfecho final, é o fecho do trabalho, apresenta os principais resultados da pesquisa, fundamentado em dados. Então, se você já coletou os dados, você pode estar aplicando ao fim da conclusão, certo? Limites da pesquisa, sugestões da pesquisa futuras. Então, como eu já relatei, vocês podem estar trabalhando sugestões para os leitores que podem estar trazendo algumas atividades, né? Que o leitor pode estar relendo e lendo futuramente e também que vocês possam estar trazendo é, propostas de incentivo a outros acadêmicos a estarem explorando o tema de vocês, né, que foram abordados. É muito rico, até mesmo na minha época de graduando, eu trabalhava em diversas pesquisas, né, acerca da publicação de alguns artigos, até mesmo já me envolvi no espaço acadêmico acerca também de explorar diversos objetos de estudos, e eu pude ter esse prazer, né, de estar me aperfeiçoando e também estar elaborando as minhas considerações finais de acordo com o final da minha pesquisa, que isso traz um enriquecimento no próprio trabalho, né? A gente está podendo trabalhar isso. Eu vou delongar um pouco
sobre as considerações finais do banner do trabalho dos alunos de projeto interdisciplinar 3. E aí eu trouxe um exemplo, né, típico que a gente utiliza durante o processo de construção desse banner, que aí vocês podem ver, né, que é a construção do banner que vai ser disponibilizado para vocês, como eu já relatei. Conclui-se que a instituição é de fundamental importância para o desenvolvimento habitacional urbano, pois viabiliza o acesso aos beneficiários à moradia digna. Porém, diante da conjuntura atual, o projeto se torna focalizado atendendo somente a uma parte da população. Ainda o serviço social tem possibilidade de refletir e intervir nessa responsabilidade, transformando o acesso e ampliando a acessibilidade desses usuários, na verdade, sobre os direitos. Né? Então, aqui eu pude trazer que a gente pôde entender que a instituição é de grande importância para a política habitacional, né, que viabiliza aos beneficiários uma moradia digna. Estou respondendo aos meus resultados que foi trabalhado, né? Fiz a pesquisa, fiz a entrevista, realizei a pesquisa de campo, fiz a entrevista, fiz a transcrição da entrevista e percebi que o profissional realmente falou tudo, então eu vou trabalhar nas transformações finais com o que foram os resultados obtidos da minha pesquisa. Tudo foi, na verdade, colocados, né? Então vocês trabalham isso dentro da pesquisa de vocês, certo? E aí, porém, a conjuntura atual, né, que é uma conjuntura ainda com o sistema capitalista, com um sistema super opressor, né, a classe trabalhadora, que ainda há ainda uma retirada de direitos, né, a gente percebe que ainda o Estado ele é ausente a certas políticas públicas, né, que eu pude comprovar diante da minha pesquisa, que são vocês que podem comprovar diante da pesquisa de vocês, o projeto está focalizado atendendo somente uma parte da população. E realmente, geralmente, gente, os sujeitos que trabalham, na verdade, os profissionais que trabalham em prol atendem apenas uma certa parcela da comunidade, da população, né? Que não é o caso, deveriam atender a grande maioria que necessitam, porque se está ali uma política pública de acesso ao direito totalmente gratuito, então o Estado tem que intervir e tem que manusear estratégias que possam estar suprindo a necessidade de todos, não só fazer a exclusão, processo de exclusão, né? Ainda o serviço social, e aí o sujeito dessa pesquisa ele pôde comprovar que o serviço social tem a possibilidade de refletir e intervir, que ele pôde comprovar na realidade dessa população que ele relatou anteriormente, transformando o acesso e ampliando a acessibilidade desses usuários, na verdade, transformando o acesso e promovendo os direitos aos usuários, né, de melhor forma possível, certo? E aí aqui é uma das demonstrações, um dos exemplos que vocês podem estar utilizando durante a produção do banner de vocês. E também os sujeitos que puderem elaborar outros projetos de pesquisa, puderem elaborar sobre alguns artigos, monografia, podem estar trabalhando também acerca das respostas nas considerações da pesquisa que você realizou. Que as considerações finais elas trazem essa abrangência para o autor e principalmente para o leitor, entendeu? Finalizar o teu trabalho respondendo a tudo que você descreveu e produziu teoricamente nele, certo? E claro que respondendo ao que foi colocado, né? Lembrando que é respondendo o que foi colocado durante a produção científica, certo? E aí, né, a referência, eu trouxe Servo, Brevian e Silva, que são de grandes referências na metodologia de pesquisa científica, também para o curso de serviço social, né? A gente pode estar se aperfeiçoando dessas metodologias acerca desse trabalho, que é tão rico, né, na área de serviço social, explorar sobre os objetos de estudo, compreender sobre os sujeitos participantes dessa pesquisa, né? Então, resumidamente, pessoal, essa aula foi trabalhada acerca do desenvolvimento do trabalho de vocês, que para os alunos de PI, o PI 3, ele é relacionado à política habitacional, onde vocês trabalham os resultados obtidos da pesquisa, certo? E também as considerações finais elas são as respostas desses resultados dessas pesquisas de vocês, que vocês vão estar desenvolvendo e descrevendo dentro da pesquisa de vocês, tá bom? E partindo de uma visão mais abrangente, que vocês possam estar se qualificando, possam estar entendendo outros campos de atuação, não só o campo da habitação, e sim os demais campos, certo? E aí que vocês possam também estar explorando sobre a intervenção do serviço social nesses tempos de
pandemia, que é esses tempos que a gente está vivenciando, como esse profissional está, que é sempre bom a gente estar se aperfeiçoando do próprio Conselho Federal de Serviço Social e também do Conselho Estadual, né, o que é o CRES, certo? E eu peço o agradecimento de todos durante essa aula. Espero que todos tenham gostado dessa interatividade que houve durante esse processo de ensino e aprendizagem, compreendendo assim toda a realidade que os sujeitos sociais vivenciam em seu cotidiano, certo? Eu agradeço a todos pela participação e uma ótima aula para os anteriores.